Você já sentiu que existe uma frequência em você que parece adormecida, mas que, quando desperta, muda absolutamente tudo ao seu redor? Eu não estou falando de algo que você aprende como quem decora uma lição. Estou falando de um estado, um campo sutil, uma vibração que atravessa o corpo, a mente e aquilo que está além dos dois. Poucos percebem, mas há um ponto de inflexão no ser humano, e quando ele é tocado, nada mais volta ao padrão anterior. E se eu te disser que nos próximos minutos você vai tocar algo que até mesmo os antigos chamavam de chave de ouro da alma, e que no final eu vou te revelar uma técnica profunda e rara, guardada apenas entre aqueles que compreendiam o magnetismo interno como Annie Besant ensinava? A maior parte das pessoas vive como se fosse uma nota solta num piano esquecido. Sem perceber, vibram a partir de ressonâncias herdadas, padrões inconscientes, ecos de vozes que não são suas. Mas há um ponto em que você começa a ouvir a sua própria nota, aquela que não se confunde com mais nada no mundo. É aqui que começa o caminho da verdadeira elevação vibracional. Não como um conceito motivacional, mas como uma ciência espiritual. Besant, discípula direta de Helena Blavatsky, dizia que o ser humano é um feixe de energias em constante intercâmbio com o cosmos, e que aprender a sintonizar essas forças é a mais alta arte que um buscador pode praticar. Só que aqui está o segredo que quase ninguém ousa dizer. A sua vibração não é estática, mas também não é frágil, como a maioria acredita. Ela é um tecido vivo, um organismo sutil que responde à direção da sua consciência. Quando você a deixa à mercê de estímulos externos, qualquer acontecimento pode rasgar esse tecido. Mas quando você compreende a arquitetura do invisível, você começa a reforçar as fibras desse campo até que nenhum vento contrário seja capaz de romper o seu núcleo. Isso é o que os teósofos chamavam de blindagem luminosa. Imagine por um instante que sua energia é como um campo de luz ao seu redor. Não é metáfora. Besant descrevia em seus estudos de clarividência que o corpo etérico humano pulsa em cores e movimentos que refletem exatamente o estado vibracional interno. Agora, se a sua frequência está impregnada de medo, raiva ou apatia, esse campo perde a harmonia e começa a emitir ondas que atraem formas semelhantes do ambiente. Por isso, sem perceber, você entra em círculos repetitivos de situações que confirmam aquilo que você vibra. Mas a lei hermética da vibração, aquela que Blavatsky dizia ser o primeiro movimento da mente divina, também garante o inverso. Quando você sustenta um estado elevado, quando a sua pulsação cósmica interna se afina com frequências de paz, coragem e amor, o campo começa a emitir ondas que não só afastam padrões densos, mas magnetizam realidades compatíveis com a sua nova sintonia. E é aqui que Annie Besant dava um salto que poucas tradições ousavam dar. Ela dizia que isso não é apenas autoajuda espiritual, é física oculta aplicada à consciência. Agora perceba como o corpo reage só de você trazer atenção para isso. Sinta, sim, sinta, que nesse instante você está sendo observado por algo maior, como se o próprio campo universal estivesse respondendo ao fato de você ouvir estas palavras. Isso não é imaginação. Na teosofia chamamos de corrente de contato, um estado em que a sua consciência começa a se alinhar com correntes mentais e espirituais mais amplas, como se sintonizasse uma estação rara, quase perdida. Se você parar para observar, vai notar que os momentos em que sua vibração caiu mais baixo foram aqueles em que você perdeu o contato consigo, se afastou do seu centro. E a causa disso, segundo Besant, está no hábito de viver para fora, dispersando energia em impressões externas, sem nunca se reabastecer da fonte interna. Essa fonte, os sufis chamariam de Kalb, o coração espiritual, e os védicos de Atman, o núcleo imortal. Todos falam da mesma morada interior. Talvez você esteja se perguntando, mas como essa elevação realmente se mantém, se tudo ao meu redor parece tentar puxar minha energia para baixo? A resposta não está em evitar o mundo, mas em transmutar a forma como você se relaciona com ele.
a alquimia interna, começa quando você entende que cada situação, cada pessoa, cada emoção que surge é matéria-prima para trabalhar a sua vibração. Não existe experiência que não possa ser elevada quando colocada no cadinho da consciência desperta. Veja, imagine que você entra em um ambiente carregado, onde as pessoas discutem, reclamam, se queixam. A maioria se contaminaria, mas aquele que compreendeu a lei da vibração se tornaria como uma tocha acesa em meio à penumbra. Não por resistência bruta, mas por emitir uma frequência tão estável que as ondas mais baixas simplesmente não encontram onde se ancorar. René Besant dizia que esse é o verdadeiro trabalho oculto. Ser um centro de irradiação estável, não apenas para si, mas para toda a rede humana invisível. A ciência moderna começa agora a tatear essa realidade. Pesquisas sobre coerência cardíaca mostram que o campo eletromagnético do coração humano se estende por metros ao redor do corpo, influenciando outros campos biológicos. A física quântica observa que sistemas vibratórios tendem a sincronizar suas frequências, exatamente como duas taças de cristal que ressoam juntas quando uma é tocada. E, no entanto, isso é apenas o reflexo físico de leis espirituais que a teosofia já descrevia há mais de um século. Quando você começa a perceber a sua vibração como um instrumento afinável e não como algo aleatório, você deixa de ser passageiro no barco da vida para se tornar o timoneiro. Isso não significa que as tempestades desaparecem, mas significa que você não perde a rota. E aqui, a cada palavra que ouve, algo em você começa a se lembrar, talvez vagamente, talvez de forma intensa, de que já soube disso antes, de que essa sabedoria já habitou o seu ser em outras passagens, em outras jornadas. Há um ponto, e talvez você esteja tocando nele agora, em que a elevação vibracional deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. É como se o corpo, a mente e a alma entrassem em um fluxo uníssono, movendo-se no mesmo compasso que a respiração do universo. Besant descrevia isso como o estado de harmonia com a mente universal, no qual você se torna consciente de si como parte inseparável de uma totalidade viva. E, no entanto, mesmo falando tudo isso, eu sei que há algo que ainda não disse, algo que não pode ser apenas explicado, mas vivenciado. É por isso que no final desta jornada, eu vou te revelar uma técnica poderosa, guardada apenas entre iniciados, que René Besant descreveu como capaz de elevar instantaneamente a frequência do ser. Essa técnica, quando aplicada, não apenas muda o seu estado naquele momento, mas cria um padrão de ressonância que se mantém. Mas antes, quero que você perceba, profundamente, que a sua vibração é a sua assinatura no universo. Nada que seja verdadeiramente seu pode vibrar fora dela. E nada que não esteja em sintonia com ela pode permanecer. Essa é a lei, não feita por mãos humanas, mas inscrita no próprio tecido do real. E agora, enquanto você respira e absorve cada fragmento desta conversa, permita-se imaginar como seria viver todos os dias nesse estado elevado, como seria caminhar pelo mundo emitindo essa frequência sem esforço, como se fosse simplesmente quem você é. Então vamos aprofundar, porque o que estamos tocando aqui não é simples discurso. É um fio vivo que nos conecta a algo que os antigos chamavam de corrente dos que sabem. E quando você entra nessa corrente, o mundo ao seu redor continua o mesmo para os olhos comuns. Mas para o seu olhar tudo muda. É como se as linhas ocultas que sustentam a realidade se tornassem visíveis, como se cada acontecimento, por mais banal que pareça, carregasse um código vibracional esperando para ser lido. René Besant dizia que o ser humano desperto não apenas observa os fatos, mas lê a energia que os sustenta. E é essa leitura que o torna capaz de se posicionar acima das marés emocionais que afogam a maioria. Perceba como essa compreensão quebra o mito de que você é refém das circunstâncias. Na visão teosófica, você é uma centelha de uma consciência universal, e essa centelha vibra em padrões que não estão limitados pelo corpo físico. Quando você ajusta esses padrões, você altera a qualidade das experiências que atrai.
E aqui é importante desfazer um engano comum. Elevar a vibração não significa fugir de emoções negativas ou fazer de conta que elas não existem. Significa transmutá-las. A alquimia interna, como Blavatsky enfatizava, não consiste em rejeitar o chumbo, mas em fazê-lo revelar o ouro que sempre esteve nele. Imagine agora que cada pensamento que você emite é como uma pedra lançada num lago. As ondas se expandem e, cedo ou tarde, retornam a você na forma de eventos, pessoas e oportunidades. Uma mente turva lança pedras irregulares, gerando ondas caóticas. Uma mente centrada e elevada lança pedras suaves e precisas, criando ondas harmônicas que se espalham pelo campo universal. É por isso que Besant insistia na disciplina mental como base para qualquer trabalho vibracional. Não há como manter uma frequência alta se o seu pensamento é desordenado. E se você trouxer essa consciência para o corpo, vai perceber que ele é um instrumento sagrado para manter a vibração. Respiração, postura, movimento. Cada gesto pode ser um canal para sintonizar frequências mais elevadas. Nas tradições védicas, o corpo era visto como um templo, e o som, mantras, entonações, respirações rítmicas, era usado para manter o campo sutil em harmonia. Já na tradição sufi, a dança e o giro eram usados para alinhar o microcosmo humano com o macrocosmo divino. Todas essas práticas partem da mesma chave. O corpo é o altar onde a vibração é celebrada. Agora, aproxime-se ainda mais dessa ideia. E se cada encontro da sua vida fosse uma troca vibracional? Na teosofia, sabemos que isso é literal. Os campos de energia se interpenetram quando duas pessoas se aproximam. Se você entra num ambiente carregado e sai exausto, é porque houve transferência de padrões vibracionais. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando sua frequência é mais estável e luminosa, você deixa rastros de luz nos lugares por onde passa. Isso não é poético, é mensurável no plano sutil. Besant chamava isso de trabalho invisível para o bem, e dizia que um só indivíduo vibrando alto é capaz de contrabalançar a influência de muitos em estados mais densos. É aqui que a ciência começa a se alinhar com o que os mestres sempre souberam. Experimentos sobre coerência de grupo mostram que, quando várias pessoas entram num estado emocional elevado juntas, há efeitos mensuráveis no ambiente e até mesmo em indicadores sociais. Isso não é misticismo vazio, é uma aplicação direta da lei da ressonância. O mesmo campo que conecta dois átomos numa molécula conecta consciências humanas num tecido coletivo. E cada vez que você se eleva, está, de fato, elevando uma fração desse tecido. Mas há um detalhe que poucos percebem. Manter a vibração alta não é um ato único, é um estado de vigília permanente. Você não faz isso uma vez e pronto. É um cultivo constante, como manter uma chama acesa. Essa chama precisa de alimento, pensamentos construtivos, práticas diárias, silêncio interno, contato com fontes de inspiração. Sem isso, a vibração se dissipa, não porque algo roubou de você, mas porque você deixou de alimentá-la. E aqui está a beleza. Esse alimento está sempre disponível. Feche os olhos por um instante, respire e perceba. Existe um ponto silencioso em você que não se altera com os altos e baixos da vida. Esse ponto é como o centro de um redemoinho, parado, calmo, inatingível. É dele que sua verdadeira vibração se expande. Besant descrevia esse ponto como o trono do eu superior, a consciência pura que observa todas as mudanças sem ser arrastada por elas. Cada vez que você retorna a esse centro, sua frequência se realinha naturalmente. E talvez você já tenha experimentado isso em momentos espontâneos. Aquela sensação de paz súbita no meio de um caos, aquela clareza que surge sem motivo aparente, aquele amor silencioso que se espalha pelo corpo sem causa externa. Esses são vislumbres da sua frequência original, aquela que nenhuma experiência pode apagar. Todo o trabalho espiritual, seja na teosofia, no hermetismo, no sufismo ou nos Vedas, é um caminho para viver a partir dessa frequência de forma contínua. Quando você entende isso,
algo muda na forma como enxerga cada desafio. Você começa a perceber que as situações que antes te derrubavam agora se tornam exercícios de fortalecimento vibracional. É como se a vida inteira fosse um treinamento secreto para que você se tornasse capaz de sustentar luz mesmo nos lugares mais escuros. E aqui, cada respiração consciente, cada pensamento elevado, cada ato de bondade se torna um tijolo nessa fortaleza interna. E é por isso que no final deste caminho existe uma técnica, rara e guardada por gerações, capaz de ativar instantaneamente esse estado e mantê-lo. Uma técnica que Annie Besant, em seu silêncio reservado, ensinava apenas àqueles que já haviam experimentado a disciplina de mente e coração. Uma técnica que, quando praticada, não só eleva sua vibração no momento, mas cria um campo protetor que acompanha você onde quer que vá. Mas antes de chegar a isso, quero que você sinta no corpo, agora mesmo, como é estar consciente da sua própria vibração. Respire, perceba as sutilezas, o ritmo do seu coração, o calor das mãos, a densidade do ar que entra e sai. Tudo isso é vibração. E cada percepção que você sustenta é uma escolha sobre como deseja que essa vibração se manifeste. E enquanto você ouve, saiba que o campo ao seu redor já está reagindo a essa conversa, como se fios invisíveis estivessem sendo rearranjados para sustentar uma nova forma. Você não precisa entender intelectualmente, basta sentir. E no sentir, você já começou a mudar. Já já eu vou te entregar o presente que prometi. Mas antes, respira fundo e percebe. Você sente como a sua percepção está diferente de alguns minutos atrás? Antes, certos ruídos energéticos eram como um zumbido de fundo, imperceptível. Agora, você sabe exatamente de onde vem, qual é a sua cor, o seu peso, até o seu gosto no ar. Você não apenas entendeu, você se afinou. E o que antes parecia apenas um turbilhão emocional, agora revela seu verdadeiro rosto. Um campo vibratório que pode ser elevado, transformado e magnetizado. O caminho para isso não está lá fora. Ele é uma chave secreta que se acende dentro. E se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo: eu sou vibração pura. Porque isso não é só um comentário, é um selo energético. É como um decreto silencioso ao universo de que você está pronto, para sintonizar-se apenas com aquilo que expande a sua frequência. Se você sentiu a força disso, não apenas assista e vá embora. Se inscreva aqui, não como quem segue um canal, mas como quem se ancora num campo de força que vai lembrar você todos os dias que sua vibração é seu maior poder e sua maior proteção. Gratidão profunda por permanecer até aqui. Isso me mostra que você não está apenas ouvindo, você está praticando presença. E agora, o presente que eu te prometi. Esta é a técnica de purificação vibracional de Annie Besant, adaptada para que você possa aplicá-la hoje mesmo e sentir resultados imediatos. 1. Preparação do campo. Escolha um espaço silencioso. Se possível, desligue aparelhos eletrônicos. Sente-se em posição confortável, coluna ereta, pés firmes no chão, mãos sobre as coxas, voltadas para cima. Feche os olhos e declare mentalmente: neste momento, escolho ser receptivo apenas às energias que me elevam e purificam. Isso cria a primeira barreira de filtragem energética. 2. Respiração quádrupla de alinhamento. Inspire contando: 1, 2, 3, 4. Segure o ar contando: 1, 2, 3, 4. Expire contando: 1, 2, 3, 4. Permaneça com os pulmões vazios contando: 1, 2, 3, 4. Faça 7 ciclos completos. Essa cadência regula o sistema nervoso e abre espaço interno para a próxima fase. 3. A ativação do sol interno. Visualize no centro do seu peito, chakra cardíaco, uma esfera dourada brilhante. Veja-a pulsar no ritmo da sua respiração. A cada inspiração, ela se expande, preenchendo todo o tórax. A cada expiração, ela envia um feixe de luz para cima, atravessando a garganta, a testa e o topo da cabeça.
Continue até sentir um leve calor ou vibração na região do peito ou da cabeça. 4. Expulsão de resíduos energéticos. Inspire luz dourada pelo topo da cabeça. Expire lentamente pela boca, imaginando que todo o ar que sai está carregado de um vapor cinza escuro. Esse é o excesso vibracional, tensões e influências externas deixando o seu campo. Faça isso 9 vezes, visualizando o cinza ficando cada vez mais claro, até desaparecer. 5. Declaração de frequência. Com a mente calma, repita internamente 3 vezes, pausando entre cada repetição. Eu escolho vibrar, apenas na clareza, no amor e na força interior. Ao repetir, imagine que cada palavra é gravada em círculos de luz ao redor do seu corpo, formando uma espiral luminosa que o envolve. 6. Ancoragem energética. Leve a mão direita ao centro do peito. Pressione levemente, como se quisesse selar a energia ali. Sinta um pulso ou calor sob a mão. É o ponto de ancoragem da sua nova frequência. Mantenha a mão ali por 33 segundos, número usado por Bezan para completar ciclos de integração mental. 7. Encerramento consciente. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que um campo de luz dourada se expande ao seu redor, protegendo-o como um manto vibrante. Abra os olhos lentamente, sentindo-se alinhado, presente e energeticamente limpo. Que essa luz que agora pulsa em você seja o farol que guia cada passo, lembrando que sua vibração é a chave que abre todas as portas do invisível.